Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 86º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 38, versículo 14 a 28. A conciliação impossível. O rei Sedecias está sedento de ouvir uma palavra propícia do profeta. O rei está ansioso, mas receberá a mesma resposta, isto é, a cidade será destruída, o rei não escapará das mãos de Nabucodonosor. Mas ao mesmo tempo o rei teme os oficiais de Judá. Ouçamos esta nossa leitura. Jeremias capítulo 38, versículo 14 a 28. O rei Sedecias mandou buscar o profeta Jeremias na terceira entrada do templo de Javé. O rei disse a Jeremias: vou perguntar-lhe uma coisa, não me esconda nada. Jeremias respondeu: se eu lhe falar, você certamente me matará. Se eu lhe der um conselho, você não ouvirá. O rei Sedecias jurou em segredo a Jeremias: pela vida de Javé, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que estão querendo matá-lo. Então Jeremias disse ao rei Sedecias: assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: se você sair da cidade para se entregar aos generais do rei da Babilônia, você conservará a vida e esta cidade não será incendiada. Você e sua família conservarão a vida. Se você não se entregar aos generais do rei da Babilônia, esta cidade cairá nas mãos dos caldeus, que a incendiarão, e você não escapará. O rei Sedecias disse: tenho medo dos judeus, que passaram para o lado dos caldeus. Temo ser entregue nas mãos deles e que me maltratem. Jeremias disse: não vão entregá-lo. Preste atenção nesta palavra de Javé, que eu lhe transmiti. Tenha confiança e você salvará a sua vida. Se você não estiver disposto a se entregar, este é o oráculo que Javé me comunicou. Todas as mulheres que sobrarem na corte do rei de Judá serão levadas para os generais do rei da Babilônia e cantarão assim: os seus bons amigos o enganaram e o venceram. Afundaram os pés de você na lama e foram embora. As mulheres e os filhos de vocês vão ser levados para os caldeus, e nem você escapará das mãos deles. Ao contrário, você vai ficar prisioneiro do rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Sedecias disse a Jeremias: que ninguém fique sabendo dessa mensagem, senão você morre. Seus chefes souberem que eu estive conversando com você e vierem lhe perguntar: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você. Não esconda nada, que nós não vamos matá-lo. Você então responderá: eu estava pedindo ao rei que não me mandasse de volta para a casa de Jonatas, para não morrer aí. Todos os chefes foram procurar Jeremias para fazer-lhe perguntas, mas ele respondeu tudo de acordo com o que o rei lhe tinha mandado falar.
Eles então ficaram quietos, pois a conversa não fora ouvida. Jeremias ficou no pátio da prisão até a tomada de Jerusalém. Então vamos ao nosso comentário. Versículo 14. O rei Sedecias mandou buscar o profeta Jeremias na terceira entrada do templo de Javé. O rei disse a Jeremias: vou perguntar-lhe uma coisa. Não me escondas nada. Este é o último encontro do rei Sedecias com o profeta. Será em nome de Deus a última oportunidade de decidir a sorte do povo e do rei. O rei Sedecias não está à altura, nem preparado para a grandeza do momento histórico. Ele se ocupa de seus medos mesquinhos e faz jogo com seus ministros. Ao chamar o profeta Jeremias, o rei Sedecias demonstra medo, angústia e indecisão. O rei quer um oráculo e o terá. Embora em sua angústia, ele pensa, ele está ansioso de que essa mensagem não seja favorável ao rei de Judá. Versículo 15. Jeremias respondeu: se eu lhe falar, você certamente me matará. E se eu lhe der um conselho, você não ouvirá. O rei Sedecias salvou Jeremias 2 vezes. Jeremias quer conduzir ao rei a sinceridade necessária para escutar. Jeremias coloca à disposição do rei que poderia ter duas atitudes. Diante do oráculo, ele poderia matar Jeremias, condenando-o à morte. Mas também ele poderia não estar disposto a ouvir o conselho de Jeremias, devido à sua arrogância e o medo dos seus oficiais. Versículo 16. O rei Sedecias jurou em segredo a Jeremias: pela vida de Javé, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que estão querendo matá-lo. O rei Sedecias responde aqui, jurando em nome de Javé Deus, que ele não irá matar Jeremias, mas não vai responder quanto ao ouvir o conselho do profeta. Mas tudo será feito em segredo, e nem mesmo os inimigos de Jeremias poderão matá-lo. Então Jeremias disse ao rei Sedecias: assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: se você sair da cidade para se entregar aos generais do rei da Babilônia, você conservará a vida. E essa cidade não será incendiada. Você e sua família conservarão a vida. O oráculo traz um momento decisivo entre a vida e a morte, para o rei e para a cidade de Jerusalém. Não existe novo oráculo para o rei. Não se pode jogar com Deus de esconde-esconde, fazendo jogo duplo. O rei deve sair para viver e entregar-se aos babilônios, isto é, aos generais do exército da Babilônia. Como Jeremias esteve na cisterna e deveria sair para viver, agora o rei deve sair, deixar a cidade, entregar-se para viver. Ao se entregar, a cidade virá poupada do incêndio. Sair
irá poupar a vida do rei, sua família e a cidade de Jerusalém. Versículo 18. Se você não se entregar aos generais do rei da Babilônia, essa cidade cairá nas mãos dos caldeus, que a incendiarão, e você não escapará. Se o rei Sedecias ficar em Jerusalém, será destruído. Será destruição e morte. Como Jeremias no fundo do poço seco, se ele ficar, ele morreria. Versículo 19. O rei Sedecias disse: tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Temo ser entregue nas mãos deles que me maltratem. O rei teme mais o seu povo que os caldeus. É porque em Judá os partidos se dividiram e se opuseram radicalmente. Uns queriam se entregar aos caldeus, outros queriam resistir. O rei se sente medroso e inseguro por aqueles que fizeram a opção de se entregar ao exército da Babilônia. Versículo 20. Jeremias disse: não vão entregá-lo. Preste atenção nessa palavra de Javé que eu lhe transmiti. Tenha confiança e você salvará a sua vida. Jeremias procura tranquilizar o rei Sedecias. Ele não será entregue nas mãos dos judeus que se entregaram aos babilônios. O rei deve acreditar, confiar e assim salvará a vida. Versículo 21. Se você não estiver disposto a se entregar, este é o oráculo que Javé me comunicou. Jeremias agora, depois do conselho dado através de Javé, passa agora ao oráculo que Javé enviou ao rei Sedecias. Versículo 22. Todas as mulheres que sobraram na corte do rei de Judá serão levadas para os generais do rei da Babilônia e cantarão assim: seus bons amigos o enganaram e o venceram, afundaram os pés de você na lama e foram embora. As mulheres incluem também o harém real, que serão parte do despojo de guerra. Os bons amigos enganaram Sedecias. Foram aqueles que achavam que tudo sairia bem, seria tudo fácil. São os falsos profetas que prometiam paz. Aqueles do partido de resistência e que pressionavam o rei para não se entregar ao exército da Babilônia. Esses que Sedecias tinha medo. Esta citação é uma canção popular da época. A alusão à lama lembra aquele poço quando Jeremias ali afundou na lama. Os bons amigos, com seus conselhos, enganaram o rei, e o rei foi vencido pelo conselho deles. Agora quem está na lama é o rei, não Jeremias. Eles foram embora, isto é, foram para o exílio. Versículo 23. As mulheres e os filhos de vocês vão ser levados para os caldeus, e nem você escapará das mãos deles. Ao contrário, você vai ficar prisioneiro do rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. As mulheres e os filhos, isto é, aqueles filhos que deveriam suceder o rei. Não haverá mais sucessão à casa de Davi.
destino final é que o rei será capturado, aprisionado, depois morto. Jerusalém ficará destruída e incendiada. Versículo 24. Sedecias disse a Jeremias: que ninguém fique sabendo dessa mensagem, senão você morre. O rei se cala e pede a Jeremias que se cale, para que ele não possa morrer, condenado por traição. O rei oferece ao profeta a vida pelo seu silêncio. Versículo 25. Se os chefes souberem que eu estive conversando com você e vierem lhe perguntar: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você. Não esconda nada, que nós não vamos matá-lo. O rei agora quer induzir o profeta àquilo que lhe deve dizer, se por acaso os chefes souberem que Sedecias conversou com o profeta. Eles vão querer saber o que foi dito, a conversa dos dois. Jeremias deverá contar uma versão proposta pelo rei. Versículo 26. Você então responderá: eu estava pedindo ao rei que não me mandasse de volta para a casa de Jonatas, para não morrer aí. O rei especula o que aconteceu com Jeremias e os chefes pedindo que Jeremias pudesse, então, perguntar o que eles haviam conversado. Essas autoridades poderiam, então, matar Jeremias. Segundo o conselho do rei, Jeremias deveria ocultar a conversa. Isto é, o rei não ouviu o conselho de Jeremias, mas o rei dá um conselho a Jeremias. Versículo 27. Todos os chefes foram procurar Jeremias para fazer-lhe perguntas, mas ele respondeu tudo de acordo com o que o rei lhe tinha mandado falar. Eles então ficaram quietos, pois a conversa não fora ouvida. Os chefes realmente quiseram saber o que Sedecias conversou com Jeremias. O rei, como eu disse, não ouviu os conselhos do profeta, mas o profeta ouviu o conselho do rei. Aqui vemos duas atitudes diferentes. Versículo 28. Jeremias ficou no pátio da prisão até a tomada de Jerusalém. Jeremias volta à prisão. O rei se refugia em sua falsa autoridade, pois tinha medo e não tinha autonomia para agir. O silêncio de Jeremias foi um ato de submissão e de piedade com o rei covarde, Sedecias. Jerusalém cairá. Então, essa é a leitura que nós fizemos. Continuidade, nós vamos ver a queda de Jerusalém, a invasão da Babilônia, no reino de Judá, na cidade de Jerusalém. A prisão do rei. É o que nós vamos ver nos próximos encontros. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.